amados irmãos, com muito amor, trago-vos mais uma grande revelação. O caçador de tumbas, os caçadores de tumbas serão hoje. Lara Croft, o jogo. Tesouro Nacional com Nicolas Cage, também vi. São dois filmes bem poderosos que eu amei muito. Conta uma história intrigante, muito poderosa, cheia de ação. E claro, Indiana Jones. Quem é que não conhece Indiana? Mas com muito amor, sou grato pelo chat. O chat Telegram está à vossa espera. É um chat interativo, liberal, total, em amor incondicional, e eu estou lá. Não estou fora dele. Vão para lá para iniciarmos lá as missões. Temos lá comigo 4 irmãos. Por isso peço-vos que entrem no chat e amem-se connosco ali. Peço-vos também que se inscrevam no canal, àqueles que não se inscreveram, e que coloquem gostos nos nossos vídeos para impulsionar o canal e divulgar o canal. Divulgarem também o meu trabalho com muito amor. Os peço sim. Passam então a palavra agora ao Arcanjo Rafael com muito amor sobre esta grande revelação. Os caçadores de tumbas, ou seja, o caçador de tumbas. E aqui vai. Passa então a palavra. Meus amados, meus amores, com muito amor, quero vos amar com o caçador de tumbas. Meus amores, estas 3 intenções que se fazem em amor incondicional na imagem do vídeo são vedetas de mestres que vós conhecem, mestres ascensos. Sim, Indiana foi aqui, Indiana Jones foi aqui, o Tesouro Nacional também foi aqui, Lara Croft também foi aqui. É uma história muito poderosa que ficou no vosso acástico, tamanho poder do herói. É verdade que não digo quem são os mestres, porque vós não os conhecem. Se investigarem, eu vos digo que talvez encontrem, porque a irmandade espiritual é muito poderosa e por isso todos vós intuem intenções espirituais e escrevem para depois colocar na mídia para que um dia um irmão ou irmã se alinhe à divindade. É verdade que todos estes poderes vós dizem, mas eu não conheço o mestre ou mestra. Eu digo assim, não, mas se o meu amor pesquisar, talvez encontre e reconheça o nome, como por exemplo Vishnu, um deus hindu que se ama ser conhecido na Índia. Apenas diga assim. Mas se vós o amam, ele é conhecido no vosso coração. É um exemplo. Mas a verdade é que para alcançar tamanho amor tem que se ter o santuário sempre a arder em amor. E eles o tinham. O descobriram muito cedo e meditavam com poder como
e vou dizer aqui o segredo deles. Como, e digo outra vez como, os senseis. Sim, os senseis. Aqueles senseis de arte marcial. E porquê? Porque eles praticavam também a arte marcial. Vos digo assim, estavam em forma física total? Sabiam o segredo? Sim. Sabiam que tinham que renovar todos os átomos do corpo sempre. Isto é a forma física. Quando se atinge o ponto físico total, a forma física total, diz-se assim, está no pico de forma física, é quando todos os átomos são renovados. Todas as moléculas e células do corpo foram renovadas, restituídas por amor incondicional, para que, no fundo, assim seja. E como se faz isto? Intencionando fazer com que o corpo vibre tão alto que libera as energias negativas, residuais, paradas. Residuais significa energias paradas no tempo que vós, às vezes, e digo assim com uma contradição, que não é às vezes, levam a vida inteira com uma energia residual que vem do bebê. Uma energia parada no tempo, ou seja, um pouco de energia negativa? Não. Por exemplo, uma energia de gordura que fica parada, por exemplo, em uma perna. Porquê? Porque a divindade não lhe apetece, por exemplo, fazer exercício. E assim sendo, o poder é grande. Para fazer exercício tem que se ter vontade. A criação é assim. Mas a verdade é que eles estavam no pico de forma sempre porque sabiam que tinham que fazer ao corpo físico e também ao corpo, e digo assim, espiritual, ou seja, a alma, porque a história da alma e o espírito ressoa ser diferente. E vos digo que há um truque, mas não é hoje a história de dizer o que é, no fundo, o Espírito Santo, porque o Espírito é uma história, para vós, que é a alma. Mas eu digo assim, nós quando criamos o Espírito, vos digo que não era para ser a alma. A alma é a mala que o Espírito carrega. A alma dá. É o que a alma dá a si. Ou seja, é o que o Espírito se dá a ele. Dá o quê? A alma. A alma, digamos que é o acástico, digamos, do Espírito. E pronto, já disse, afinal disse. Estou-me amando com o meu sorriso, o meu riso, porque a verdade é que disse sim. Então o Espírito, no fundo, é o corpo da alma. Não, não é o corpo da alma. O Espírito é o Espírito e a alma, digamos que é o acástico que se ama estar no Espírito. Por isso, a alma tem muitas intenções. De quê? De vidas passadas, onde foram, por exemplo, galácticos e têm a memória que aquele espírito foi galáctico. Por isso a história ressoa com um poder que vós não entendem, mas irão entender. Quero-vos amar com o poder da intenção, do amor do corpo físico, porque agora vós entendem que o espírito e o corpo têm de estar unidos
em sua intenção para serem o poder do arquétipo. E digo assim, porque Lara Croft tinha o poder do arquétipo da sobrevivência e também o arquétipo da parede e da intenção caçadora de tumbas em amor incondicional e de arqueóloga. É verdade também de inteligência divina. São 4 arquétipos tão poderosos que vós não entendem. E claro, vamos a intencionar o poder do Tesouro Nacional. Quem se amar com o poder da história saberá que ele é muito inteligente e tinha arquétipos também. Vos digo que sim, porque se amava também com um santuário que no poder dos vossos filmes não aparece, por uma razão ainda oculta sob a intenção de como se atinge os arquétipos. Há mestres, por exemplo, que tinham santuários pelo mundo inteiro. E falo de outra vedeta, antes de Indiana Jones, antes de Indiana, o arqueólogo também. A vedeta que falo vai mais além daquilo que vós pensam. Não é o Zorro, não é o Robin dos Bosques, não é Guilherme Tell. É alguém que vós também amam muito, 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 muito e que já se amaram muito com os filmes também, mas ele, o ator, não é o próprio. Não é o próprio e também não é um manto. Nenhum dos atores que se fez passar por este poder não é um manto. Eu falo de James Bond 007. É verdade que aconteceu? Sim. Foi aqui neste planeta? Eu vos digo que não. Foi noutra intenção onde ele chegou a ter 208 santuários, como vós dizem, a queimar as energias negativas e os tinha pelo mundo inteiro. Por isso é que ele era tão poderoso. E disse assim, em amor incondicional, não com a intenção negativa que vós estão aí a pensar, amados, não. A história vai até à Missão Impossível. Os filmes da Missão Impossível com um ator que vós amam muito, Tom Cruise. É verdade também, mas ele também não é o protagonista da história, mas representa muito bem. É verdade e também não é um manto. O agente da Missão Impossível também tinha poderes assim, mas não foi aqui também. Não foi no planeta de 007. Foi em outro planeta e ele chegou a ter 418 santuários em prol dele próprio, em todo o planeta espalhado, e praticava a arte marcial também. Estava em total forma física, ponto de forma total, pico de forma total, sempre, porque sabia o que tinha que fazer, com o seu amor de corpo e espírito. Sendo assim, era um herói. O herói da Missão Impossível. MI, a agência Missão Impossível, era que ele fazia o impossível. Por isso o arquétipo dele é dos mais poderosos do universo. E disse assim, o de James Bond 007 também, mas os outros agentes também eram poderosos. O 001 também ficou na história divina deste amor incondicional. Mas para alcançar tal poder tem de se aceitar que se é o Criador. E aqui é que está a grande história. A grande história é
que vós não aceitam que são os criadores. Porque quando vós olham para isto, dizem: mas como é possível alguém que faz aquilo ter o arquétipo? Simplesmente não vibra energias negativas, fazendo aquilo, como vós dizem, e diga assim: sim. E esta é que é a grande revelação. Como é possível? Como é possível tal façanha? Se amando muito e saber outra vez o truque, e diga aqui: o truque é este. O truque é este: saber que é o Criador ou a Criadora. Mesmo que vós pensem: mas será que sabiam mesmo que eram Deus? Ou, no fundo, se eram um Deus ou uma deusa? Eu digo assim: não, mas têm que aceitar que são os criadores. E eles, além de aceitarem que eram os criadores, sabiam que eram os criadores. Como se sabe se, no fundo, meus amores, não se tem, por exemplo, dons? E quem diz a vós que eles não tinham dons? Por fazerem aquela tal façanha, não tinham dons. Eu digo assim: quem se ama incondicionalmente, fazendo seja o que for, tem dons. E vos garanto que sim. Tinham dons? Sim. Recebiam mensagens nossas? Sim. Eles se amavam muito? Sim. Se perdoavam muito? Sim. Sabiam que eram os criadores? Sabia que era o Criador e Criadora? Sim. Vós não entendem? Estão a ver? Não entendem. Por isso, para alcançar tal façanha, têm que se libertar da crença limitante, e disse assim que um homem ou mulher não pode ser amor incondicional assim. Quando vós entenderem o coração do herói, entenderão que no fundo ele e ela não vibravam energias negativas sobre aquele poder arquétipo. Por isso, para chegar a um arquétipo, tem que se amar muito. E diga sim com o poder de Arcanjo Rafael. Meus amores, passo então à vedeta divina de Indiana Jones. A história ressoa com o poder todo da intenção divina de se amar com a história, por exemplo, da Arca da Boa Esperança. Isso foi verdade? Eu vos digo assim: sim, mas a Arca da Boa Esperança vai mais além. Não é a arca, no fundo, que vós entendem de Moisés. É, mas não é. Porque se Indiana Jones foi antes de Moisés, como é que a arca estava lá e depois estava na frente com Moisés? Na divina intenção de Moisés. E passo já a dizer a história também que os filmes de Moisés não batem certo na história, como os filmes de Jesus da Nazaré. Há um filme que ressoa com o mais perto possível da história dele. Mas vos digo que sim, mas está deturpado com um poder muito grande a partir da história que vós entendem como a intenção da ascensão de Jesus da Nazaré, porque o ator que fez dele é muito amado, mas vos digo que tem a intenção de ter a cara da divindade de Jesus. E disse assim: a cara de Jesus. O filme
ressoa com todos vós porque tem mesmo a intenção que Ele é o próprio. Porquê? Porque no fundo a intenção é que quem o representa foi um dos irmãos dele. Esta é a grande revelação. A verdade é que o ator é muito amado agora. E a verdade é que se vós virem a cara dele, já sabem que o filme ressoa com tristeza. Então, atenção a essa história. É verdade que vós dizem, João ama-te com o filme, mas o meu amado João intui que o filme não é a verdade, logo ele não vai por aí, porque tem tristeza e tem energias negativas de falsas histórias de Jesus. Então, não é o melhor para o todo e o meu amado João intui esta história, mas o meu amado João colocou a intenção do filme Jesus da Nazaré. É o nome do filme que vós querem entender e o filme ressoa com o poder da intenção construída há muito poder. Quando foi construído o filme? Tem de procurar, porque, na verdade, ele tem um tempo. Ele é mais antigo, mas ressoa ser atual, porque a verdade da construção, da primeira intenção até à ascensão, é a verdade que ele foi assim. Mas vós não entendem bem como foi. Depois é tudo deturpado. Porque vós não entendem o que é que Jesus, no fundo, sentia. E digo assim. Mas a verdade é que não interessa, e digo assim, não interessa. Porque o não interessa é que vós não podem alinhar-se à história que aquela história é verdade. Por isso, se virem o amor do filme, vos garanto que mesmo o início não está claro. Ele vibra ser verdade e digo assim, ouçam bem, em 12%. Por isso, vejam bem tamanho, impacto de tempo. 12% é muito. Tempo, é verdade que vós dizem, quando é que no fundo irão fazer um filme de Jesus com verdade? Ou com Moisés, com verdade, porque o último filme de Moisés também não é aquilo que é o poder da história. Moisés não era um ser dramático que lutava com espadas e andava a desamar-se para depois ter o poder do Deus. Não, vos digo que não. Moisés não era um ser que andava com uma intenção de luta. Não era assim. Ele se amava com santuários. Eu vos digo assim mesmo. Esta é a verdade do Egito, sim. Mas sabia que era o Criador. Eu vos digo assim. Na intenção dele, ainda não muito bem, mas não vibrava já as energias da história que o destino dele iria ser a liberação total dos seus irmãos escravos. Meus amores, as histórias bíblicas ressoam com Noé, porque Noé também está deturpado. Vos garanto que sim, ele ressoa com outros poderes noutras frações, porque a arca de Noé aconteceu aqui, sim, se propagou aqui, mas nunca foi a arca que navegou pelo oceano dentro após o cataclismo. Não. Noé recebeu a informação desta história, que iria haver um cataclismo, mas ele se empoderou a construir uma arca, sim,
para alcançar todos os animais. Sim, e conseguiu? Não, mas a verdade já foi dita aqui. E a verdade é que a arca nunca navegou porque ele a construiu em cima de um monte e a água nunca lá chegou. Esta é que é a grande revelação. E a verdade é que ele salvou até os peixes da própria água. Vejam bem, podem-se rir. É verdade, foi custoso, mas depois tudo passou. Mas salvou insetos. Por isso é que ele é o arcanjo Brumliek. É abençoado. Meus amados, vos deixo com esta história da cara de Jesus, porque a verdade é que ele ressoa ser Jesus, porque ele criou, sim, ter a cara do próprio irmão. Por isso ele ressoa mesmo ser Jesus, porque é irmão. Sim, e era irmão. Sim, e era filho de Saint Germain também. E claro, de mãe das mães, Mãe Maria, de Mãe Maria. Amem-se com as grandes revelações, porque a história também ressoa com os livros das cartas de Cristo, a consciência crística manifestada que vos aconselho a ler. Vos digo assim, e claro, os livros de Telos, de Lemúria, de A Dama de Telos, o protocolo da quinta dimensão, do amor incondicional. Sigam aquele poder e alcançarão o amor incondicional. Meus amados, vos amo deixar com o poder divino do meu amor total. Gratidão a todos. Gratidão a todos. E falta algo, eu sei. E disse assim, Indiana Jones. Vós já se riem e digo que sim, Indiana Jones é um amor muito grande, mas é um mestre muito amoroso, mas não está aí encarnado. Está encarnado em uma fração também. Lara Croft também. E claro, o Tesouro Nacional também. Não está encarnado em uma fração e são mestres muito poderosos e conhecidos por o poder espiritismo. E diga assim, vamos alcançar este amor. Indiana Jones teve o poder da Arca da Boa Esperança, dos templos, a Última Cruzada, filmes que ressoam já com a intenção ET, com Arquimedes também. É um poder muito grande. É o maior arquétipo de arqueólogo do universo inteiro. Por isso o deixei para o fim. E por isso todos ressoam ser ele. E digo muito bem, porque ele se amava tanto, que no fundo ele era assim. Tinha tantas aventuras como um Lara Croft, porque o poder do arquétipo da sobrevivência de Lara Croft é o maior, e disse assim, do universo inteiro. E o do Tesouro Nacional é o buscador de tesouros, que é o maior também do universo de Deus, Pai, Mãe. Meus amados, vos deixo agora com o amor incondicional da minha divindade. Agora sim, vos deixo com este amor tão grande. Gratidão profunda por vós, se amarem tanto.